Por que para você se relacionar é tão difícil? Será que ficou difícil depois de alguma questão desafiadora que você passou em algum relacionamento passado? Ou mesmo de algum término difícil que você viveu? Vamos olhar para esse tema hoje da forma mais acolhedora que for possível. Eu sou Bruna Campelo, sou terapeuta e consteladora familiar e eu estou aqui para te ajudar a viver relacionamentos mais leves e mais saudáveis com você e com os outros. E não tem como a gente deixar esse assunto de lado, né? Se relacionar. É fundamental a gente falar de relacionamento quando a gente está falando de autoconhecimento também, porque afinal, se relacionar é tudo que a gente faz aqui nesse planeta Terra. Tudo é relação. Já parou pra pensar nisso? Quando a gente fala, por exemplo, de um relacionamento amoroso, fica óbvio. De uma relação familiar, fica óbvio. Mas, na verdade, a nossa relação com o dinheiro, por exemplo, é uma relação. A forma como você lida com o trabalho é uma relação. A forma como você lida com o seu corpo é uma relação. Então, tudo é relação. Primeira coisa que eu quero que você pense é sobre isso. Será que para você se relacionar amorosamente é difícil? Ou será que para você se relacionar em geral é difícil? Como que está o seu se relacionar? Essa é uma primeira pergunta muito importante. Se você começar a pensar sobre isso, mantiver essa ideia na sua mente e começar a observar, pode ser que você descubra que, na verdade, não é a relação amorosa que é difícil, é uma relação familiar que é difícil, mas sim que você tem medo de relacionamento, que você tem medo de se relacionar, que você tem dificuldade com o relacionamento em si e não com um específico ou em uma área específica da sua vida. Vamos começar pensando por aí, tá? Não esquece então, e se você quiser até separa um papel para você anotar isso daí, para você não deixar de lado, porque é um tópico, talvez o mais importante desse vídeo. Só que tem algumas outras coisas que também são relevantes da gente falar. E uma delas é o que acontece quando a gente passa por um relacionamento difícil ou quando a gente passa por algum tipo de trauma dentro de uma relação, já que tudo é relação. E aí pode acontecer sim de criarmos, de formarmos algumas crenças, um sistema de crenças, uma forma de olhar para as coisas, uma forma de pensar sobre as coisas que pode nos limitar, que pode nos bloquear, nos travar. Então, se você lá no seu primeiro relacionamento amoroso, de repente sofreu um término horrível, foi muito difícil, ou uma traição, ou algo que te magoou muito, e que você não conseguiu ainda resolver dentro do seu coração, não é resolver, não tá resolvido, na sua mente. Às vezes, no seu coração, não tá. Então, se algo assim aconteceu e tem ainda um ressentimento, uma mágoa ou alguma ferida aberta do passado, pode ser sim que na sua vida amorosa hoje você tenha muita dificuldade de se relacionar. Por quê? Porque na verdade você está com dificuldade de arriscar sofrer de novo. Mas, já diziam os poetas, acredito eu, amar é arriscar. Porque você não tem garantia, você não tem como, por exemplo, só querer ficar com a parte da alegria, do carinho, do afeto. Se você não arriscar, você vai perder tanto um lado quanto o outro. Nós somos, eu sempre falo isso aqui, nós somos luz e sombra. Se a gente quiser perder uma parte nossa sombra, pode ter certeza que a gente vai perder a nossa luz também. E eu acho que você não quer perder a sua luz, assim como você não quer perder a parte boa, com aspas, do amor. Percebe isso? Então, como é que tá o seu coração? Você tá aberta para o amor? Você se sente aberta? Quando você fecha os seus olhos, faz esse exercício agora e pensa, né, em amar, em se relacionar amorosamente com alguém ou em se abrir para novas amizades. Você se sente aberta, se sente disponível, se sente com vontade de se movimentar, com vontade de dar passos nessa direção? Ou você sente que o seu corpo vai ficando pequeno, vai se fechando, você vai indo, parece que quase que tentando ir mais para dentro do que para fora, ao invés de dar passos nessa direção, você fica ali travada, parada, parece que não consegue nem se imaginar dando passos,
ou pelo contrário, parece que você vira de costas e anda, né, até para trás, tudo isso vai ser um bom indicador de disponibilidade ou indisponibilidade para essa relação ou para o se relacionar de forma geral. E aí pode ser que o que esteja difícil não é você se relacionar, e sim você se abrir para o fato de que existem relacionamentos disponíveis no mundo para você. Só que talvez você esteja com medo deles. Vou te contar uma rápida história. Antes de eu conhecer meu marido, Dudu, eu passei um tempo solteira, passei um tempo ali entre um namoro, né, e até conhecer ele, enfim, passei um tempo solteira, e nesse tempo eu já vinha trabalhando no meu autoconhecimento, né, me aprofundando no autoconhecimento há muitos anos, e eu já vinha fazendo terapia há muitos anos, já tinha feito processos de coaching e outros processos, realmente já vinha buscando ser mais eu, mas também tinha uma busca ali de uma melhor versão. Eu conto muito disso no meu livro, né, de que eu queria ser perfeita e tal. Vou deixar o link do livro aqui para você poder adquirir o seu, claro. Mas, enfim, eu já tinha ali uma ideia muito forte de que o autoconhecimento era um dos valores mais importantes para minha vida, evoluir é um dos valores mais importantes para minha vida, acredito que sempre vai ser assim. Mas eu tinha os meus medos, né, eles não vão embora porque você está no autoconhecimento, você só fica mais consciente deles e aprende a lidar de forma diferente com eles. Mas olha só que interessante, eu não tinha consciência naquele momento específico que eu estou contando para você, que o autoconhecimento, ao mesmo tempo que ele estava me ajudando muito, eu estava usando de muleta para me proteger de me machucar no amor. Então eu comecei a contar para mim mesma, eu tô tão bem sozinha, pra que eu vou querer me relacionar? Ou eu tô tão bem assim, né? Se vier alguém vai ter que ser uma pessoa muito XYZ para me complementar, porque assim, para me transbordar, porque senão nem quero. E eu falava assim, agora eu quero só focar nos meus estudos, ou no meu autoconhecimento, ou na minha evolução, ou nisso e naquilo. Ao mesmo tempo que era verdade, sim, era verdade, até hoje é verdade, tinha uma partezinha disso que era um medo de arriscar, o medo de repente descobrir que eu não tinha mudado tanto assim, o medo de cair em um padrão antigo mais uma vez, o medo de tentar e quebrar a cara, vários medos. Só que, como eu disse, muitas vezes a gente não está consciente deles. Então, aqui entra um outro tópico bem importante no conteúdo de hoje, que é você parar para observar se você está se contando uma história, como diz a Brené Brown. A história que eu estava me contando era de que, não, tá ótima sozinha, tô ótima solteira, e agora é foco no autoconhecimento, foco nos estudos, eu não preciso disso. E de fato era verdade, precisava ou não precisava, mas no fundo, eu queria estar com alguém, eu queria uma parceria de vida, sim. Então, como a gente se conta histórias para nos proteger das dores que a gente também se conta que vão acontecer com certeza e que não necessariamente vão. Uau! Vê como que isso chega para você, como que isso ressoa aí dentro e veja, observe com calma e paciência e compaixão se pode ser que você esteja caindo também nesse mesmo lugar, né? Nesse lugar de proteção. E tá tudo bem se acontecer. Agora você está na chance de tomar consciência, perceber, se for o caso, se esse exemplo que eu te contei da minha história pessoal servir para você, né? Te fizer perceber, claro, que isso está acontecendo, poxa, que ótimo! Você já está tomando consciência de repente muito mais rápido do que eu levei na época para tomar. E aí você pode escolher também começar a mudar um pouquinho o seu olhar, começar a questionar suas próprias afirmações, suas crenças e começar a perceber que realmente não vai ter jeito, só arriscando para você saber, para você ter a parte que você quer, você também tem que arriscar a ter aquilo que você não quer. Uau, vê como que isso chegou, me conta aqui nos comentários, eu vou adorar saber. E por fim, eu falo muito de relacionamentos no meu livro, falo da codependência e dos outros padrões além desse que eu vivi na minha vida, não só na minha vida amorosa, mas na minha vida familiar, social. Então, abri meu coração e eu espero mesmo que você
adquira o seu exemplar, mergulhe um pouquinho mais em você através das práticas e dos exercícios, que são vários que tem lá no livro, e eu tenho certeza que vai te fazer muito bem para você ver que esse processo de autoconhecimento, ele não precisa ser pesado, nem precisa ser solitário, tá bom? O link tá aqui embaixo. Fico por aqui hoje e até o próximo vídeo. Um beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau!